Ei, pessoal! Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu vejo que há muita confusão no que seja de fato o parto humanizado. Alguns gestantes já mandaram mensagem para mim perguntando se em Valadares tem hospital humanizado, o que elas deveriam fazer para conseguir ter um parto humanizado. E eu escuto muito também entre esse pessoal famoso, nesses Instagrams aí de pessoas famosas, comentários assim: eu até quero ter um parto normal, mas eu não quero humanizado, porque eu acho muito perigoso, eu acho arriscado. Também já ouvi assim: isso é coisa de parto humanizado, é coisa de gente fresca, coisa de gente rica. Na minha época era o parto normal na raça, como se o parto normal a gente tivesse que acostumar com que fosse violento e ruim, que a mulher sofresse, e o parto humanizado fosse uma frescura ou o privilégio de algumas, E não é assim, A própria palavra já diz: humanizar, tratar a pessoa como ser humano, tratar aquela mulher como ser humano, Então não deveria ser privilégio de uns, deveria ser o parto como ele deveria ser-lo, deveria ser o parto, Eu acho que nem precisaria existir essa expressão humanizado, Essa expressão foi criada para diferenciar os modelos de parto, de assistência que a gente tem hoje. Então, o parto humanizado, ele não é o parto na água, não é o parto domiciliar. Pode ser que a mulher tenha um parto humanizado domiciliar e um parto humanizado na água, mas não é isso que faz o parto ser humanizado, Não é uma via de parto, nenhum tipo de parto, se vai ser na água, se é um parto sem dor. O parto humanizado é um modelo de assistência, do século XXI, proposto no século XXI. E ele é baseado em evidências científicas, então não faz sentido dizer que o parto humanizado vai colocar a sua vida em risco. Acho que muitas pessoas associam o parto humanizado a algo naturalista, que vai lá no meio do rio ganhar o bebê. E não é isso. O parto humanizado está diretamente relacionado com o bem-estar do binômio mãe e bebê, sempre observando a vitalidade dos dois. Então, não é uma modinha, é um modelo de assistência. E o parto humanizado significa devolver às mulheres esse atendimento único e individualizado, Respeitando a escolha, a realidade e a particularidade de cada mulher. Porque cada mulher é única, cada parto é único, cada parto tem uma duração, Quanto mais eu acompanho partos, eu vejo que não existe um padrão. Não são todas as mulheres que vão dilatar no mesmo tempo que a outra, Então, o que vai guiar esse processo serão sempre os desejos da mulher. Isso não quer dizer que a mulher também vai fazer tudo que ela quer, vier à mente dela, não é isso. São escolhas sempre baseadas no bem-estar físico do bebê e da mãe, nunca ela vai colocar a vida dela em risco, Então, o parto humanizado, ele é um atendimento por equipe transdisciplinares que a gente fala, ou seja, equipes compostas por profissionais de diversas áreas, o médico, a enfermeira, e tudo sem hierarquia, ou seja, cada um fazendo o seu papel, desempenhando o seu papel, respeitando a função do outro, sempre em benefício da mulher. Eu, como doula, não posso olhar no interesse, nem o médico, nem a enfermeira, sempre buscando o interesse daquela mulher. E sempre deixando que aquela mulher, aquele casal, também participem ativamente desse processo, sabendo o que está acontecendo. E não simplesmente fazendo o que eles querem, sem informar aquela mulher daquilo que está sendo feito. Então, a mulher sempre tem que saber o que está acontecendo e, diante dos fatos, poder escolher o que ela quer, no momento. E o parto humanizado, ele tem nos pilares o respeito à fisiologia, ou seja, deixar que o parto aconteça naturalmente, sem intervir, apenas assistir. Por isso que a gente fala que não é que o médico fez o parto de fulano, Ninguém faz parto de ninguém, a gente assiste, O médico não faz parto, a enfermeira não faz parto, a doula não faz parto. Nós assistimos o parto. E ali, caso necessite de alguma coisa, aí sim tem uma intervenção, Então, é uma assistência, a mulher e o bebê que vão fazer mesmo que o parto aconteça, porque o parto é um evento natural.
Isso significa que o parto humanizado é sinônimo de parto 100% natural? Não. Talvez em um momento do parto, aquela mulher possa optar por analgesia, por exemplo. Vamos supor que ela sempre quis ter o parto natural, sem anestesia nem nada, mas em um certo momento do parto, ela pediu analgesia. O fato da mulher ter recebido essa analgesia não significa que ela não teve um parto humanizado. Ela foi bem tratada, ela teve as suas escolhas respeitadas, aquela analgesia foi bem indicada naquele momento, então ela teve um parto humanizado. O problema são as intervenções feitas sem respaldo científico e intervenções feitas sem necessidade, somente por desejo de acelerar o parto, né? Então, todas as intervenções, elas têm que estar em disposição da mulher para serem usadas quando necessário, e se tiver tudo ok, a mulher deve decidir como que deve seguir o parto, né? Então, a medicina evolui, né? O que fazíamos há alguns anos, hoje já foi comprovado que não faz bem. A manobra de Christeler, por exemplo, que é quando o profissional empurra a barriga da mulher para o bebê nascer. Isso é feito tanto no parto normal quanto cesariana. Isso já é hoje considerado um crime de violência obstétrica, né? Não traz benefício algum, pelo contrário. Muitos bebês, depois que nascem nessa manobra, ficam na UTI neonatal com problema respiratório. Isso machuca a mãe, né? Então, um médico que é humanizado é um médico atualizado, que estudou e que sabe que hoje não se faz mais isso. Porque o parto, né? A ciência evolui, a gente tem que estar sempre estudando, vendo aquilo que faz bem ou não, que vai contribuir para o parto ou não. Então, o parto humanizado, ele é baseado em evidências científicas. Não significa que a mulher, por respeitar a mulher e as suas escolhas, ela vai fazer o que ela quer. Não é isso. Sempre olhando a vitalidade da mãe e do filho, né? O médico também não é irresponsável. Então, a questão do parto ser domiciliar é uma escolha da mulher, né? Aqui no Brasil é permitido o parto domiciliar, somente gestações de alto risco que não pode. É uma escolha dela ter uma equipe para ter o parto em casa. O parto na água é uma escolha da mulher também, né? Mas o fato da mulher não ter tido parto na água não significa que não foi humanizado. Ela pode ter o bebê no chuveiro, na banqueta, na cama de parto, enfim. É aquilo que é a posição, é a maneira que ela se sentir melhor, né? Inclusive, essa questão do parto na água, tem alguns hospitais que tem banheira, né, no hospital, e eles falam que são humanizados, né? Eu já vi hospital numa cidade aí, aqui é um hospital humanizado, porque nós temos banheira. E aí muitas mulheres ficam assim encantadas, nossa, eu quero ganhar no hospital tal, porque lá tem banheira. Aí você vai pesquisar o índice de episiotomia nesse hospital. É altíssimo, né? É o corte feito altíssimo. As induções sem necessidade são o índice altíssimo. Então, um hospital com índice alto de intervenções feitas de maneira rotineira, e o fato de ter colocado uma banheira lá no quarto não quer dizer que é um hospital humanizado. Então, muitas pessoas se enganam achando que o parto humanizado, só porque o hospital tem uma banheira, o hospital é humanizado. Não é. A gente tem que olhar toda a conduta daquele hospital, daqueles médicos, né? Para ver se de fato é humanizado ou não. Então, o parto humanizado nem sempre vai ser em casa, nem sempre vai ser na água, nem sempre vai ser natural, pode ser que tenha alguma intervenção, né? Se for realmente benéfico. O parto humanizado nada mais é do que deixar o parto, né, acontecer naturalmente, intervir somente quando necessário, respeitar as escolhas daquela mulher, a posição que ela se sentir melhor, se ela quiser apagar a luz, né, ficar de penumbra, colocar uma música, enfim, deixar o corpo dela agir e ela ser protagonista daquele parto, né, ela e o seu bebê. E nunca ser responsável, né? Isso não quer dizer que vai colocar a vida deles em risco, pelo contrário, tudo com respaldo científico. A ideia que se tem hoje que o parto humanizado é perigoso se deu a nossa mentalidade de que
o natural é perigoso. As doulas, essas pessoas aí do parto humanizado forçam o parto. Não, pelo contrário. Quando a gente deixa o parto acontecer naturalmente, respeita a fisiologia, ele é muito mais seguro do que um parto que é forçado no sentido de que foram feitas intervenções para acelerar o parto. Isso é que torna o parto mais perigoso, né? Essas intervenções feitas sem necessidade traz mais riscos do que benefícios para a mulher. Então, resumindo, né? Parto humanizado não é modinha, não é coisa de gente fresca, nem coisa de gente rica. Tanto que existe hospital humanizado pelo SUS. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, tem o Sofia Feldman, que é um hospital humanizado pelo SUS, né? Parto humanizado, como eu disse, nem precisaria existir essa expressão, humanizado. É o parto como ele deveria ser. A equipe estando ali para dar assistência àquela mulher, né? E deixar ela ser a protagonista do parto dela.